Amados do Senhor, a mensagem de hoje intitulada Deus é um, tem seu texto base em Marcos, capítulo 12, e o versículo 29, que diz assim: Respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amados, Jesus está respondendo outra vez a um questionamento de um escriba que lhe testou, perguntando a Jesus qual é o principal dos mandamentos. Aquele escriba sabia o que estava fazendo, porque a lei, toda a Torá, é composta por 613 mandamentos. Então seria muito fácil de haver contradições, controvérsias, se você dissesse não matarás. Alguém ia dizer não furtarás. Não é importante? Então, os 613 mandamentos, até aquela época, até Jesus chegar, ainda não tinha uma definição de qual era o principal dos mandamentos. 613. Se você cumprisse corretamente 612 e tropeçasse num, pois por você ter tropeçado em um mandamento, você se tornaria culpado dos 612. Porque a lei não é uma pizza fatiada em que cada um leva uma porção, uma fatia para o seu bel prazer. A lei é uma só. A lei é composta por um só Espírito, o Espírito da santidade de Deus. Não pode ser cumprido uma parte e descumprir outra. Não existe autorização para ninguém descumprir as leis do Senhor. Não existe, pode explicar do jeito que explicar, lei moral, lei cerimonial, tudo isso é apenas especulação teológica. A lei do Senhor é permanente, é para sempre. Não existe permissão para ninguém descumprir nenhum dos mandamentos dos 613. Não vamos separar uns que pode cumprir e outros que não pode, porque toda a lei cumpriu-se em Jesus. Jesus é o fim da lei. O fim da lei é Cristo. Toda a lei se cumpriu em Jesus. Não é que Jesus tenha cumprido toda a lei. É que toda a lei se cumpriu em Jesus. É diferente. Os seres humanos tinham que cumprir a lei. Mas Jesus é Deus. E toda a lei se cumpriu em Jesus. Por isso, não devemos nada à letra da lei, desses 613 preceitos, nem do Decálogo e nem dos 603. Não devemos nada, porque toda a lei se cumpriu em Jesus. E agora quem crê em Jesus é justificado pela fé, como foi Abraão. Pela fé em Jesus, no qual toda a lei se cumpriu nele. Se convergiu nele. Jesus é o objetivo do cumprimento da lei eterna de Deus, porque Deus não falha, Deus não perde, Deus só ganha. A sua lei é perfeita, mas os humanos são incapazes. A sua vida tão curta, seus prazeres tão voláteis, sua vida tão conturbada, e Deus não perde. E enviou Jesus, seu Filho, para que toda a lei se cumprisse em Jesus. Não só os 613 descritos na Torá, mas toda a lei eterna, toda a lei do Senhor, antes de criar mundo, antes de criar a eternidade, antes de criar os seres que povoam a eternidade, antes de fazer o homem, a lei do Senhor é eterna. A lei de Deus não está presa no tempo, no passado, no presente e no futuro. A lei do Senhor é eterna, está no plano eterno. A lei de Deus é boa, é pura, é perfeita, e toda a lei se cumpriu em Jesus. E o escriba perguntando a Jesus qual é o principal dos mandamentos dessa lei da Torá dos 613 mandamentos. E Jesus responde: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas, amados, devemos levar em consideração que do tempo em que os homens justos receberam a revelação de Deus, até o tempo em que a escrita foi inventada,
O papel foi criado, os materiais em que foram usados para se escrever, se gravar a escrita. A revelação de Deus era guardada nos corações, nas mentes, transmitida pelo homem justo que recebia de Deus para os anciãos de Israel. E os anciãos de Israel transmitiam ao povo, e o povo gravava em sua memória. Os anciãos de Israel, já falamos em mensagem anterior, eram homens de memória privilegiada. E eles gravavam, até porque, amados, a linguagem daquele tempo usava poucos termos de palavras. Não é como hoje, que são muitos sinônimos. A abrangência da sinônima é muito grande, dificultando gravar, decorar. Mas naquele tempo, poucas palavras, já se dizia tudo. Por isso, facilitava também a memorização. E assim ficou guardada nos corações, como diz o salmista: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ou numa linguagem mais direta: guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardavam no coração, no sentido de memorizar. Está nele. A palavra de Deus é viva e permanecia viva nas pessoas, vivas nos seus corações, nas suas mentes, em uma prática diária. E o escriba testa Jesus. Esse tempo que levou da revelação de Deus aos homens justos e essa memorização pelos anciãos de Israel até a escrita, posteriormente as traduções, as transliterações, levou muito tempo, amados. Isso ocorreu muitas mudanças. Aconteceram muitas mudanças nas palavras, nas linguagens. Porque Jesus está falando aqui uma palavra que Moisés se refere em Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 4, quando ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Jesus usa essa expressão, porém, no princípio, aquela palavra era dita exatamente assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Assim não abre espaço para especulações imaginárias de um outro ser que possa ser adorado, que possa receber uma característica divina imaginária. Em dizer o Senhor nosso Deus é um, encerra qualquer tentativa especulativa de imaginar a possibilidade de um outro Deus, porque Deus, o termo Deus, o substantivo Deus, o ser Deus é um. Deus é um. Não abre espaço para se imaginar a possibilidade de outro personagem ao qual possa se atribuir deidade e chamá-lo Deus, porque Deus é um. É isso que Jesus está dizendo. Embora que com a mudança do tempo, as traduções, as transliterações, ficou assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Existem palavras, amados, que está num idioma que nem existe no outro. Então os tradutores têm dificuldade quando vão traduzir uma palavra que tem nesse idioma que não tem naquele. Como, por exemplo, a palavra saudade. Em português, é o único idioma na Terra que tem essa palavra saudade. Quando se vai falar essa palavra saudade em inglês, por exemplo, ou outro idioma, tem que se transliterar, usar uma expressão naquele idioma para significar saudade, sem ser praticamente uma tradução, mas uma transliteração, uma interpretação, uma adaptação. Assim foi adaptado nessa tradução moderna: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, do que Deus tinha dito a Moisés, de que Moisés tinha dito ao povo e do que Jesus falou em aramaico. O idioma de Jesus era o aramaico. Jesus não estava falando ali, Israel, em hebraico, não estava falando em grego, estava falando em aramaico. O aramaico é uma espécie de hebraico primitivo, um hebraico camponês, um hebraico antigo, ou o pai do hebraico. O hebraico surgiu desse idioma arameu, dos arameus. Os arameus deram origem ao idioma chamado aramaico, e era esse idioma que Jesus falava. E nesse idioma aramaico dos arameus, que era descendente de um homem chamado Aram, Jesus disse: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é um.
Amados, essa revelação é tão extraordinária, tão confortante, tão tranquila para os nossos corações, que nós ficamos com alegria tão grande em ter essa convicção que Deus é um. O termo Deus, o substantivo, o personagem, o ser, Deus é um. E não cabe no universo. Deus criou o universo. Ou por que não dizer os universos, os multiversos, como se diz hoje? Deus criou a eternidade. Povoou a eternidade de seres angelicais. Deus criou a terra. Povoou, criou o homem, povoou a terra de seres humanos e pôs no homem o seu espírito. Deus não comporta em todo o universo, Deus é um. E dentro do ser humano não cabe mais outra significação divina a não ser Deus, que é um. Deus é um. Os sentimentos de Deus no ser humano estão na sua consciência. E a sua consciência lhe revela a certeza de que reconhece que Deus é um. Assim, amado, você está reconhecendo aí no seu coração que Deus é um. E você sabe, Deus é um. Até porque para nós aqui estamos tão distantes daqueles países politeístas, aqueles países que têm muitos deuses, que para nós parece ser assim uma coisa estranha dizer que existem outros deuses. Mas em outros países é comum isso aí. Em outras nações é comum ter outros deuses. Embora que se diga aqui, graças a Deus, na fé cristã, que todos sabem que há um só Deus. Porque Deus preenche todo o nosso ser. Como diz o apóstolo Paulo, nosso corpo, alma e espírito é preenchido por essa convicção, por essa certeza, por essa alegria, por essa emoção de sermos participantes dessa revelação de Jesus, aquele escriba, que agora, pelo entendimento bíblico, depois de tantos anos sendo traduzido e transliterado, compreendemos que Deus é um. Não somente um único Senhor, porque a palavra Senhor é derivada a outros personagens, pode ser aplicada a outros seres. Um escravo, por exemplo, não tem só um senhor. Um funcionário de uma empresa não tem só um senhor. Um militar não tem só um senhor. Então essa expressão ela cai por terra de dizer que Deus é apenas um. Não é apenas o único Senhor ou um único Senhor. Deus é um. Que Deus nos ajude, amados. Que Deus nos abençoe nesta rica e abundante graça.